agachamento livre ou aqui na máquina Smith. Se você também tem dúvida de onde é melhor fazer, fica ligado que esse vídeo pode ser para você. Holy moly, moly, moly. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aí das diferenças mais básicas entre agachar livre e agachar aqui no Smith. O Smith Machine é uma máquina muito versátil, então do contrário do que as pessoas pensam, aqui dá pra gente trabalhar todas as regiões do corpo. Então se você consegue investir num Smith Machine para colocar na sua garagem, o faça, porque você pode treinar peito, perna, ombro, trapézio, é uma máquina muito, muito versátil. Mas hoje o nosso foco aqui do nosso vídeo, a gente vai falar sobre agacho no Smith ou agacho livre. O que é melhor, o que é pior e para quem, tá? Então, dentro aqui da nossa explicação, tá? Ela vai valer tanto para iniciantes, intermediários ou avançados. Ou seja, independente do seu grau de condicionamento, de treinamento, essas regrinhas aqui que a gente vai aplicar na explicação, elas vão valer para todo mundo. Então a gente começa aqui tentando entender as diferenças entre o Smith Machine, porque existem diferenças. Esse Smith Machine aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês podem reparar que a barra dele é reta. Ela não tem nenhuma angulação, ela é reta. Porém, existem algumas máquinas Smith nas quais esta barra não é reta. E aí eu separei essa barra aqui para mostrar para vocês a diferença. Ou seja, vou colocar a barra aqui para demonstrar para vocês o que acontece, o que é diferente. Ao invés deste barramento aqui ser reto, ele seria angulado dessa maneira. Ou seja, a barra não desceria reta, ela desceria um pouquinho com essa inclinação. Algumas máquinas Smith têm essa característica. Geralmente as mais novas, porque os engenheiros já desenvolveram de uma maneira a facilitar aí o movimento. Então, o primeiro passo é entender que se o barramento ele é inclinado, eu vou me posicionar de maneira que, quando eu fizer o agachamento, o meu quadril, o meu glúteo vai descer na mesma direção da barra. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Estou agachando aqui no Smith e o meu quadril desce em direção à barra. Jamais fazendo o fechamento, fazendo a execução da maneira oposta. Então aqui, ó, o meu quadril, ele vai no sentido oposto da inclinação da máquina do Smith. Esse erro, pessoal, é mais comum do que vocês imaginam e tem até um motivo para isso. Se a academia de vocês não posicionar a máquina Smith da maneira correta em relação ao espelho, vai facilitar que esse erro aconteça. Por quê? Porque a maioria das pessoas, é claro, elas querem agachar olhando para o espelho, tá? Só que se a máquina estiver posicionada dessa maneira, com este barramento inclinado nesta direção, a pessoa não terá mais a opção aqui nesse caso de fazer o agachamento olhando para o espelho, porque ela tem que descer com o quadril na direção da barra. Ou seja, é muito importante então que você observe antes de começar o movimento qual é a direção que o Smith foi colocado. Na maioria das vezes é muito melhor, todo mundo prefere fazer o agachamento olhando para o espelho, mas se atente na inclinação do barramento. Porém aqui, no nosso caso, o barramento da nossa máquina Smith, ele é reto, como vocês podem ver, não tem inclinação nenhuma. Se na sua academia o Smith Machine for reto, neste caso, tanto faz, você pode fazer tanto nesta direção, quanto nesta direção, porque o mais importante vai ser o quê? O seu posicionamento na máquina, a posição dos seus pés e o controle motor aí durante a execução do agachamento. Então agora a gente vai para o próximo passo do agachamento no Smith. Então vamos lá, posição dos pés. Outra dica importante, que eu vejo que muitas pessoas acabam não utilizando, e na maioria das máquinas, mesmo a máquina sendo mais antiga, é possível encontrar o que? A nossa amiga trava de segurança, que é o que eu vou mostrar aqui para você. Então vamos partir do princípio que você é um intermediário, um avançado, agacha com uma certa carga um pouco mais elevada e agacha com grande amplitude. Se você agacha com grande amplitude, a trava de segurança vai ser mais útil ainda. O que é a trava de segurança? Ela está aqui, ó, nossa amiga que quase ninguém vê e ninguém usa. Tá? Então ela desliza, você consegue colocar ela na amplitude que você quiser. Então, por exemplo, vou tentar executar aqui um agachamento para vocês. Com uma certa amplitude, vou colocar a barra aqui, na altura dos 5 dos dois lados.
E vou executar o agachamento com amplitude e vocês vão ver que eu vou fazer de propósito aqui a barra encostando lá no limite da trava de segurança. Nesse caso, eu gosto muito de utilizar a trava por dois motivos. O primeiro é a segurança. Se por algum motivo eu falhar, né, e eu falhar e eu quiser sentar no chão, se eu deitar, eu estou protegido. O barramento não vai cair na minha cabeça e eu não vou morrer. É importante você ficar vivo, né, na hora de executar os exercícios. E o segundo motivo, que eu acho muito interessante se você estiver treinando sozinho da barra, é você ter um parâmetro de amplitude, ou seja, quero descer até aquela determinada amplitude e não roubar, né? Quero em todos os movimentos trabalhar com grande amplitude, ou seja, em praticamente todos os movimentos você vai encostar na barra. Então vou deixar aqui com mais amplitude e mostrar isso aí. Realizar um movimento com ainda mais amplitude e descer até a trava, porque se eu não estiver descendo lá até a trava, é porque eu não estou descendo com a amplitude que eu gostaria. Ó, muita amplitude, trava. E se eu não conseguir mais subir, se a minha musculatura falhou, olha aqui, eu estou protegido. Estou protegido, barra na trava e eu começo a próxima série. Então a gente vai entender aqui a posição dos pés. Galera, como é que a gente vai entender e não errar nunca mais a posição dos pés? Aqui a gente está embaixo da barra, correto? E os meus pés, eles estão embaixo da barra. Uma dica que funciona muito, claro, isso vai variar um pouquinho dependendo da altura da pessoa, tá? Por quê? Porque quando a gente usa máquina, o nosso corpo, embora a máquina tenha muitos ajustes, se a gente não está treinando livre, nós precisamos encaixar o nosso corpo de maneira que ele também se adapte na máquina. E é isso que vai acontecer aqui no Smith. A minha dica é, o meio dos pés, os nossos pés, eles não vão ficar embaixo da barra. O que vai ficar embaixo da barra, se a gente traçar uma linha reta aqui da barra até o chão, é o nosso calcanhar, tá? Então, o nosso calcanhar, ele vai ficar embaixo da barra, mas o restante dos nossos pés, ele está para frente da barra, tá? Então, vamos demonstrar aqui uma vez o agachamento. Aqui eu estou na posição correta, os meus calcanhares, se a gente traçar uma linha reta, eles vão ficar embaixo da barra. E aí a execução. Quais são os erros aqui mais comuns? É a retificação da coluna, que é o erro mais comum e é o mais grave que pode acontecer. E como é que a gente faz a retificação da coluna sem nem perceber? É muito comum as pessoas virem aqui no Smith e colocarem o pé muito para frente, tá? Então aqui, ó, meus pés, meu calcanhar embaixo da barra e agora aqui, ó, eu já vim mais para frente, tá? Coloquei meu pé lá na frente. Esse erro é o que eu vejo que é o mais comum aqui no Smith, porque aí a hora que a pessoa agacha, ela está totalmente apoiada na barra. Eu costumo brincar que é fácil de entender isso acontecer, porque se a pessoa estiver escorada, apoiada totalmente na barra, além de acontecer retificação da coluna, é muito fácil a gente perceber esse erro, porque você tem que imaginar uma coisa, se eu tirar a barra daqui, se eu eliminar a estrutura do Smith, você cairia para trás? Se o seu pé estiver muito para frente, a resposta é clara, é sim. Tá? Então, se eu tirar a barra e você for cair para trás, a posição dos pés está errada. Porque se eu tirar a barra e você conseguir se manter em equilíbrio, seus pés estão na posição correta. Então, vamos lá, entender a retificação de coluna. Ó, tô apoiado aqui, ó, tô deitado, tô numa posição extremamente confortável deitado. Se tirar a barra daqui, eu caio para trás. Erro muito comum no Smith. E aí eu vou descer. Maior sobrecarga no joelho também, que está tentando compensar aqui o desvio postural. E retificação da coluna, a coluna ficando reta. A coluna fica reta embaixo da barra. Esse é o erro mais comum que eu vejo as pessoas cometerem. E o outro erro é no sentido oposto. Os pés, ao invés de ficarem lá para frente da barra, agora aqui, posição correta no meio, as pessoas colocam o pé muito para trás. Então aqui nesse caso, se eu traçar uma linha entre a barra e o chão, a linha vai ficar em cima da ponta dos meus pés, da parte da frente. E aí a hora que eu descer, eu faço muita flexão de quadril. Olha aqui, peito, quadril, flexão exagerada. E aí a gente tira
o vetor de força de glúteo e quadril, que é o que a gente quer, e a gente coloca em paravertebrais, que seria o mesmo erro de agachar livre e fazer isso aqui. Erro muito comum, tá? Então, para a gente fechar a posição dos pés, pés mais para frente, errado, estou escorado, estou deitado na máquina, retificação de coluna, errado. Muita pressão no joelho, muita pressão também na região das vértebras lombares. Os pés embaixo da barra, calcanhar embaixo da barra, posição perfeita. E fui lá para trás, errado, porque eu vou descer muito o peito aqui, ó. Muita sobrecarga na região lombar. Compreendido isso da posição dos pés, eu só quero frisar mais uma coisa importante. Existe um mito muito grande quando a gente realiza o agachamento, o nosso joelho não pode passar a ponta dos pés. Isso não existe de forma alguma. Ele não pode passar de uma maneira exagerada, mas não existe uma regra, tá? Porque você, no momento em que você começa a fazer a descida, para criar estabilidade, o joelho muitas vezes, aí vai depender muito do indivíduo que está executando, mas o joelho passa um pouquinho sim da ponta dos pés, senão você não consegue executar sem fazer retificação da coluna, tá? Então esquece esse mito sobre joelho que não pode passar da ponta dos pés. Mas a grande pergunta aí, é melhor agachar livre ou agachar aqui no nosso amigo Smith? Galera, sempre é melhor agachar livre, tá? Quando a gente agacha no Smith, a gente até tem estudos já que mostram que a gente tem aí de 30 a 40% menos de recrutamento de fibras musculares com a mesma carga. Ou seja, a gente está perdendo bastante. E um dos motivos principais para que isso aconteça é bem claro. Aqui no Smith a gente trabalha muito menos estabilizadores. Por quê? Porque a máquina está ajudando a gente a executar o movimento. Então, no geral, né, se eu coloco aqui uma pessoa trabalhando 10 movimentos com 50 quilos e depois eu coloco o mesmo peso, a mesma carga no livre, a pessoa vai sentir mais dificuldade no livre. Por quê? Porque no livre a pessoa tem que controlar equilíbrio, ela tem que controlar estabilidade durante a execução, o que não acontece aqui na nossa máquina do Smith. Porém, em quais casos eu recomendo aí, em algum momento, você utilizar o Smith no seu treino? Se você for um avançado, por exemplo, estiver trabalhando com cargas muito altas, estiver treinando sozinho, sem a ajuda de um amigo para fazer alguma segurança, nesse caso o Smith vai ser muito bem-vindo, porque você tem o auxílio das travas de segurança, você tem mais estabilidade e controle pela máquina, e lembrando, você está treinando sozinho com uma alta carga. Nesse caso, é benéfico. Agora, o indivíduo fazer ali 3, 4, 5 meses, o cara o ano inteiro, né, realiza agachamento no Smith e foge lá do agachamento livre. Aí não. Então, respondendo de uma maneira simples, agachar livre é muito melhor e é muito mais eficiente. Se você for iniciante, você vai me perguntar, mas eu sou iniciante, eu não tenho tanto equilíbrio, então eu prefiro trabalhar no Smith. Não, é justamente pelo contrário. Porque se você começar no Smith, você é um iniciante, você treina ali 3 meses, 6 meses, somente no Smith, quando você for para o agachamento livre, você vai sentir muita dificuldade motora para realizar o movimento. Então, isso é uma lenda, né? Tem esse mito de que, coloca um iniciante no Smith, mas não, ensine, né? Aprenda os padrões motores de agachar livre, para depois, num segundo, num terceiro momento, com cargas mais altas, como eu expliquei, que você precisa de mais estabilidade, aí sim você venha para a máquina Smith.